Eu não quero dessa noite fugir disso também. Queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 16, versículos 7 e 8. João, capítulo 16. A palavra do Senhor diz assim: eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se não for, o auxiliador não virá, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. Vamos para mais um texto, Gálatas 5, versículo 16 até o 25. Gálatas 5, versículo 16 até o 25. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais pecados não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Amém? Senhor, esta é a Tua palavra. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Quando o apóstolo Paulo fala sobre esse texto, quando ele traz para nós as obras da carne e o fruto do Espírito, ele está falando de resultado para nós. Se você andar no Espírito, o resultado será esse. Se você andar na carne, o resultado será esse. Então, quando ele traz para nós, ele apresenta um resultado. Quando nós andamos se nós andarmos no Espírito, aquele fruto se manifestará em nós. Se nós andarmos na carne, aquelas obras serão manifestas em nossa vida. É isso que Paulo está falando, que esse é o resultado daquilo que há dentro de nós, daquilo que está no controle da nossa vida, daquilo que habita em nossa vida. Os hábitos que nós temos, eles revelam a habitação que há em você. Vamos usar, por exemplo, os hábitos que você tem na sua casa. Você tem hábito de acordar talvez mais tarde, de almoçar mais tarde, de tomar banho mais cedo, de dormir mais cedo, de dormir mais tarde. Tem hábito de fazer diversas coisas em casa. Mas vamos supor que você sai daquela casa e vai morar em outra casa, e alguém vem morar na casa que você morava. Aquelas pessoas terão os mesmos hábitos que você? Não. Porque não diz respeito à casa, diz respeito a quem habita ali dentro. Conseguir entender isso? Diga amém. Diz respeito a quem habita ali dentro. Os hábitos são de acordo com aquilo que habita dentro de nós. Quando você me mostra os seus hábitos, eu posso revelar quem habita em você. E é exatamente isso que Paulo estava falando. Se você vive no Espírito, ande também no Espírito. Se você vive na carne, os resultados são esses, de você anda na carne. Nós revelamos os nossos hábitos, e por isso há duas listas, para que mostre quem está governando a nossa vida. E que eu acho assim, eu vi um exemplo do pastor Douglas Gonçalves, e ele fala a respeito de Deus habitando dentro de nós. Jesus, quando esteve com seus discípulos, ele era chamado de Emanuel. Emanuel é Deus conosco.
Os discípulos acordavam de manhã com Emanuel, Deus conosco. Eles iam trabalhar com Emanuel, Deus conosco. Eles sentavam para almoçar, pensa que maravilhoso, Deus conosco. Eles ficavam doentes, tinham uma dor de cabeça, para que problema? Deus conosco, estava ali. E eles largaram tudo, eles pararam de pescar, eles abandonaram os seus afazeres, se tornaram discípulos, por quê? Deus conosco. Mas de repente Deus conosco vem e fala algo que nós lemos no primeiro versículo. Eu vou voltar aqui até para você, talvez leu e não prestou nem atenção, mas olha o que diz o texto. O próprio Jesus dizendo: eu falo a verdade quando digo que é melhor. O que pode ser melhor que Deus conosco? O que pode ser melhor que Deus conosco? É Deus em nós. Você entendeu isso? Eu quero que você entenda que você pode ter isso nesta noite. Uma coisa é ter Deus conosco. Tem muitas pessoas que pensam que tem Deus em você, mas elas têm Deus conosco. Elas caminham perto de Jesus, elas experimentam os milagres de Jesus vendo acontecer, alguns até acontecem em sua vida, mas elas não têm o Deus dentro delas, tomando o controle, dominando, e esse é o resultado que Paulo fala, do fruto do Espírito. E algo que eu digo para vocês, que não tem como ter um fruto do Espírito. Quando o fruto do Espírito vem, aqueles 9 começam a se manifestar e crescer de forma um paralelo com o outro. Não tem como você ter paz e não ter domínio próprio. Não tem como você ter amor e não ter mansidão. Você começa a desenvolver de forma natural todos eles. Agora, se você pegar os da obra da carne, é como se fosse um cardápio para nós. Qual que você quer experimentar? Você pode pegar um. Dificilmente alguém vai fazer todos, porque é muito. Se for todos, é uma pessoa que, meu Jesus do céu, tem que ser, pensa na obra regeneradora do Espírito Santo. Claro, ele faz acontecer, mas nós acabamos pendendo para um ou para outro. Você está entendendo isso, sim ou não? Posso ouvir um amém da igreja? É Cristo em nós, a esperança da glória. É Cristo em nós. Nós conhecemos e tivemos a oportunidade. Os grandes patriarcas, Davi, Moisés, Abraão, todos eles experimentaram um nível de relacionamento com Deus. Mas através de Jesus, através da obra, quando Jesus diz para nós que é melhor que Ele venha, Ele diz assim: já é melhor que eu vá para que Ele venha, não é melhor que eu venha. O que pode ser melhor que Deus conosco? É Deus habitando dentro de nós. E quando Deus habita dentro de nós, se o resultado daquilo que nós fazemos depende de quem habita dentro de nós, é isso que nós temos que ter maior desejo na nossa vida. Que o Espírito Santo venha habitar dentro de nós, que Ele venha assim, não somente habitar, mas preencher a nossa vida, tomar o controle da nossa vida. E quando nós deixamos o Espírito Santo tomar o controle da nossa vida, é algo que acontece como esse casal que acabou de testemunhar, que me fez chorar ali. Algo maravilhoso. Eles estavam separados, eles tiveram provavelmente seus problemas, mas quando o Espírito Santo entrou dentro do marido, ele mesmo falou que se eu não tivesse tido um encontro com Deus, eu não tinha parado para conversar com ela. Essa família estaria ainda desestruturada, separada. Mas é isso que o Espírito Santo faz em nós. Ele muda as nossas atitudes, Ele muda quem nós somos. E o resultado da habitação de Deus dentro de nós é o fruto do Espírito. Quem deseja isso mais que tudo? Vou perguntar de novo, eu quero que o Senhor ouça o teu amém. Quem deseja isso mais que tudo? É o Espírito Santo tendo controle da nossa vida. Ele é o segredo não revelado, que todos esperavam. É o Espírito Santo em nós. Estar cheio do Espírito Santo não é só falar, eu estou cheio do Espírito Santo. É fácil falar, eu estou cheio do Espírito Santo. Me mostra. Lá em Atos 19, Paulo vai à cidade de Éfeso, e ele descobre que lá tinha um grupo de discípulos, e ele vai até
até esses discípulos. E a Bíblia não fala se Paulo ficou lá por horas, por dias, por meses ou por anos. Mas Paulo, convivendo com aqueles discípulos, a um determinado momento, Paulo pergunta para eles: vocês receberam o batismo com o Espírito Santo? E eles falaram: não, nem sabemos o que é isso. Paulo falou para eles sobre o Espírito Santo, ministrou, batizou eles. Eles falaram que só conheciam o batismo de João. Mas a indagação é: o que Paulo viu naqueles homens que ele perguntou? Vocês já receberam o Espírito Santo? E agora eu quero perguntar para você: se hoje Paulo se sentasse ao seu lado, se ele passasse o dia dentro da sua casa, se ele passasse o dia ao seu lado trabalhando, talvez atrás do volante do seu carro, talvez ao seu lado olhando a tela do seu celular, será que ele não faria a mesma pergunta? Ei, você já recebeu o batismo do Espírito Santo? Porque o batismo do Espírito Santo não são palavras faladas, são atitudes, são mudanças, são comportamentos. E é sobre isso que fala o fruto do Espírito. Sobre aquilo, sobre a habitação que é em nós, sobre aquilo que há dentro de nós. Dá para ver o Espírito Santo na sua vida? Será que nas suas atitudes dá para ver o Espírito Santo agindo e tendo controle, dirigindo a sua vida? Quando o Espírito Santo dirige nossa vida, nós não precisamos nos esforçar para ter paz. Nós não precisamos nos esforçar para amar. É algo que acontece de forma natural. E é esse Espírito Santo, em nome de Jesus, que será derramado na sua vida de forma sobrenatural nessa noite. Se você crê, quem crê, diga amém. O Espírito Santo está aqui nesta noite, disponível para se derramar sobre a sua vida. E é isso que Ele quer. É isso que Ele deseja, ter o controle, tomar o controle. E o que é o Espírito Santo em nós? Eu coloquei alguns pontos sobre o que é o Espírito Santo em nós. O Espírito Santo nos dá consciência do pecado. Diga comigo: consciência do pecado. Eu tenho certeza que quando, antes de você conhecer Jesus, olhando para as obras da carne, você talvez praticava algumas delas como eu. E se perguntasse para mim se está fazendo alguma coisa errada, de jeito nenhum. Não preciso mudar nada na minha vida. Minha vida está tudo no controle, eu não faço mal para ninguém. Tudo certo. Mas quando o Espírito Santo entrou na minha vida, eu vi que eu precisava mudar tudo, precisava nascer de novo, precisava trocar as minhas vestes, precisava trocar de vida, precisava me transformar. E é isso que o Espírito Santo traz em nós. Ele traz uma consciência que somos pecadores e precisamos da obra regeneradora do Espírito Santo para que nós possamos ter o fruto do Espírito em nossas vidas. Nós precisamos estar conectados com isso, porque é isso que o Espírito Santo faz. Ninguém consegue ter consciência do pecado se o Espírito Santo não passar a habitar dentro da pessoa. Ninguém consegue ter sentimento de culpa ou arrependimento se o Espírito Santo não vem habitar em nós. Somente o Espírito pode trazer consciência, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Segundo ponto, o Espírito Santo traz regeneração. Repita comigo: regeneração. Fala mais alto: regeneração. Ninguém consegue se converter verdadeiramente se o Espírito Santo não tocar na vida. Ninguém consegue se transformar, mudar se o Espírito Santo não tocar na sua vida. Você vai lá no encontro com Deus, você passa pela cruz, pela libertação, você passa por tantas outras ministrações, mas é lá no Espírito Santo que tudo é selado, que você chora sem saber porquê, você não quer nem saber quem morreu, você quer só chorar, porque o Espírito Santo está trazendo uma regeneração na sua vida.
E ali você quer pedir perdão para todo mundo, você quer ganhar todo mundo para Jesus, porque essa é a obra do Espírito Santo. Talvez você até já aceitou Jesus aqui na igreja, talvez você até já se batizou, mas você ainda não teve uma experiência com o Espírito Santo. Mas nesta noite, em nome de Jesus, levante sua mão. Ninguém vai sair daqui sem uma experiência com o Espírito Santo nesta noite. Ninguém vai sair daqui sem uma experiência com o Espírito Santo nesta noite, porque é o Espírito Santo que traz transformação na nossa vida, é Ele que nos muda. Terceiro ponto, é o Espírito Santo que nos capacita a viver a vida de Cristo. Nós não conseguimos viver a vida de Cristo sem a presença do Espírito Santo. É Ele que nos ensina, é Ele que nos capacita todos os dias. O Espírito Santo, quarto ponto, é o Espírito Santo que transforma você na habitação de Deus. O Espírito Santo nos transforma na habitação de Deus. Por que Ele transforma? Porque Ele vem, Ele nos limpa, Ele nos transforma, Ele nos muda. E quando Ele nos muda, o Espírito Santo Deus pode passar a habitar dentro de nós. Quando você estuda o tabernáculo, você vê que existia lá o tabernáculo, existia o pátio, existia vários lugares, o átrio, e até ali os filhos dos sacerdotes entravam, as pessoas entravam, e o lugar lá, Shekinah, o lugar da habitação de Deus, o lugar da glória de Deus, aquele lugar era o santíssimo lugar, onde tinha ali dentro da arca, ali estava a glória de Deus, ali estava a Shekinah. Era só o sacerdote que podia entrar. Em alguns lugares eram permitidas algumas situações, mas lá dentro, somente quem estivesse em santidade, ou trazendo para a palavra de hoje, quem tivesse verdadeiramente o fruto do Espírito, poderia entrar naquele lugar. E é o Espírito Santo que nos capacita para que o Deus conosco deixe de ser apenas Deus conosco, que seja Deus em nós, habitando dentro de nós, a habitação do Espírito Santo. E quando a habitação do Espírito Santo vem na nossa vida, tudo é transformado, tudo é mudado. Nós não conseguimos mais ser a mesma pessoa, e o fruto do Espírito começa a acontecer de forma natural em nós. João capítulo 15 diz o que? Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Se você estiver em mim, você dará o que? Fruto. E fruto o que? Que permanece. De que fruto Jesus estava falando? Nós podemos falar sobre vidas, mas nós também podemos falar sobre o fruto do Espírito, que Paulo está falando, e que revela a habitação que é em nós. Quem está entendendo, diga amém. O quinto ponto, ele nos garante a vida eterna. A Bíblia fala que Ele é o selo da nossa redenção. Ele é como se fosse o selo de Jesus, o sangue de Jesus, o selo de Jesus na nossa vida. O Espírito Santo é o selo da nossa redenção. O sexto ponto, o Espírito Santo nos santifica e nos ajuda a produzir o fruto do Espírito. O sétimo e último ponto diz que o Espírito Santo nos dá poder. Poder para quê? Para vencer a carne, para que as obras da carne não se manifestem em nossa vida, mas para que o fruto do Espírito seja visto em nós todos os dias. É disso que nós precisamos. Quando eu venho aqui e eu sempre faço, você vai perceber que eu sempre faço a mesma oração. E antes de eu começar a pregar, eu falo: Senhor, entre tantas necessidades que eu tenho, o que eu mais preciso é da Tua presença. Eu sempre faço essa oração. Você talvez não entenda por quê, porque é a minha maior necessidade. Porque quando eu subo aqui, eu preciso manifestar não a mim, eu preciso manifestar a Ele. Vocês precisam ver Ele em mim, não a mim.
E é Ele que vai nos dar poder para vencer todo o pecado, toda a obra da carne, tudo aquilo que em nós que habita, que já deveria ter morrido há muito tempo, que nós já deveríamos ter deixado e não conseguimos. É o Espírito Santo que vai nos fortalecer, que vai nos fortificar e vai nos fazer dar fruto. E é esse fruto do Espírito. A Bíblia fala: aquele que tem sede, beba, que do seu interior fluirão rios de água viva. O que são esses rios de água viva? Será que não são o fruto, os gomos desse fruto, que fluirão de nós em paz, em alegria, em amor, mansidão, domínio próprio, alegria? Será que não é isso que Ele fala para nós, sobre isso? E o que é melhor que da onde passa esse rio? A vida. É a vida de Deus habitando dentro de nós. Quem veio com algum pedido específico para fazer para o Senhor nesta noite, que orou nesta noite: Senhor, eu preciso, levanta a mão, quero ver. Eu quero que no final do culto hoje você mude a tua oração. Só hoje. Só hoje. E que quando nós formos orar, o teu maior desejo seja a presença do Espírito na sua vida. Porque quando o Espírito Santo vem em nós, nós aprendemos a perdoar, nós aprendemos a amar. Quando o Espírito Santo vem em nós, a doença tem que ir embora. Quando o Espírito Santo vem em nós, as amarras que existem em nós, o vício, o pecado, eles precisam ir embora. O Espírito Santo, Ele não divide a habitação, e Ele é poderoso para limpar tudo, para fazer uma obra regeneradora na nossa vida e nos transformar. É isso que o Espírito Santo faz em nós, é isso que nós precisamos. Queridos, tudo bem com vocês? Vocês acabaram de assistir um vídeo do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva lá. Se você puder, clica no sininho lá para você receber notificações sempre que nós colocarmos um novo vídeo. Deixaremos aqui 2 sugestões de novos vídeos para você edificar a sua fé, para você crescer na sua fé. Que Jesus abençoe você sempre.